100%. 100%. Por isso que eu digo que eu me encontrei nessa função, porque eu sempre tinha muito claro o jogador que eu era, né? Sempre entendi que eu nunca seria o protagonista da equipe, mas a minha função, né, e naquela época que eu jogava ainda, a forma, os esquemas das equipes, sempre você precisava ter, né, aquele volante, né, o 5, né, fazendo aquele famoso para-brisa. E eu entendia muito bem a minha função para a equipe e isso estava ótimo para mim. Quando eu conseguia dar essa tranquilidade para os meus jogadores de frente, para serem criativos e buscarem as jogadas ofensivas, fazer os gols, para mim era aquilo que me satisfazia e eu me sentia importante naquilo que eu fazia. E muitas das vezes, a maioria dos clubes que eu joguei, em alguns momentos eu era o capitão de faixa, outros nem tanto, mas a liderança eu sempre exerci ela e você traz isso para o dia a dia. Então, a forma que eu tinha de encarar cada jogo, e até pela minha história, né, que eu tive na vida, e aí nós estamos falando de futebol, mas o futebol nos remete à nossa história como criança, o sonho de ser um atleta profissional de futebol, jogar no Maracanã. E quando você realiza tudo isso e você vem para uma função, então tudo passa na sua cabeça. Então eu valorizo o momento que eu estou e eu consigo agregar, sabe, a determinação que eu tinha em campo, eu trago ela para aquilo que eu faço. O trabalho em equipe que eu sempre exerci, eu preciso fazer com que os meus liderados, a minha equipe, se sintam pertencentes ao resultado. E esse é um desafio muito legal, Denilson, porque muitas das vezes, sabe, o massagista, aquela pessoa que está invisível, né, que as pessoas não enxergam, que está ali por detrás da câmera, como está aqui o nosso amigo aqui, é o baita do trabalho que ele está fazendo ali, ó, ninguém está vendo. Mas essas pessoas que movimentam, né, que faz com que os atletas, a comissão técnica, se sintam à vontade para poder exercer o melhor. Então, eu me coloco nessa brecha e trago, sim, tudo que eu vivi dentro do campo para aquilo que eu faço como gestão. E isso eu percebo que é um diferencial. Você consegue olhar olho no olho para o atleta, falar a verdade. Porque o jogador às vezes quer isso, né, Denilson? Quer que você seja sincero em alguns momentos, que você tenha uma conversa franca. Em algumas outras situações, que você consiga trazer esse cara para dentro, dar um abraço, entender aquilo que ele... Esse filho é importantíssimo. Entender aquilo que ele está passando. Então, eu te digo que eu estou assim, muito entusiasmado daquilo que eu faço, a função que eu exerço, e olho para trás e percebo que aquele desejo que eu tinha de voltar para o futebol e fazer diferença, eu vejo que naquele lugar que eu estou inserido, eu consigo fazer diferença, eu consigo olhar para o ser humano e entender que se o atleta chegou, né, naquele clube, se o atleta chegou no Corinthians, independentemente da fase que ele passa, independente do que o torcedor diz sobre ele, eu entendo que essa pessoa, esse ser humano tem muito valor, e o que eu faço no dia a dia é fazer com que esse profissional, essa pessoa entenda que ele precisa dar o seu melhor, que ele tem condições de ajudar ainda mais, né, o clube, né, no caso o Corinthians. Então eu fico assim bem feliz daquilo que eu tenho exercido. Respondendo a sua pergunta, sim, eu trago 100% daquilo que eu vivi dentro de campo. Ô Chico, se você me permite, só para pegar um gancho da tua resposta, quando você fala, e eu acho que é extremamente importante, não só o executivo de futebol, mas o treinador, esse ambiente vestiário, o cara tem esse feeling de perceber com quem ele tem que falar um pouquinho mais rígido, mais forte, e com quem ele tem que abraçar e trocar uma ideia. Esse papel você fez, por exemplo, com o Yuri Alberto? Porque eu olhando o Yuri Alberto de longe, primeiro que ele parece ser um cara incrível, um ser humano incrível. Ele passou por momentos extremamente de pressão dentro do Corinthians, pela falta do gol, por erros, né, técnicos dentro de uma partida. E ele foi resiliente, se superou. Hoje, um dos principais jogadores do Corinthians, mas nesse auge da pressão com ele, você teve esse papel, que eu acho que ele tem esse perfil, né, de chamar e tratar bem, né? Com carinho, fala baixo, fala, mano, você é importante. Não é o perfil de você, tá louco?
Vamos para si. Eu acho que ele tem esse perfil. Você teve esse papel com ele? 100%. Foi um momento extremamente delicado, né, que o Yuri passou. E naquele momento que ele estava assim, no auge, né, da sua intranquilidade, da sua ansiedade, ele precisou, né, sentar aqui com a gente no sofá e escutar, ser ouvido, né, entender aquilo que estava acontecendo com ele. E claro que por toda a minha experiência, a gente consegue entender bem e transmitir para ele aquilo que ele precisa naquele momento. Exato. Mas é legal que assim, Denilson, eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre aquilo que está acontecendo no Corinthians em relação aos departamentos. Eu fui uma pessoa importante, né, para fazer para ter essas conversas com o Yuri, mas o Corinthians hoje ele está se preparando em relação ao departamento para que o Corinthians, como é que eu vou te dizer, Denilson? Nós estamos numa construção de um Corinthians. O Corinthians é gigante, o Corinthians, a camisa, os títulos, não tem o que se falar, mas é um clube que está passando por uma dificuldade que não vem de agora. E a gente está reconstruindo alguns departamentos. Então, quando eu falo de Yuri, eu preciso lembrar, sim, das minhas abordagens, mas ele foi muito bem acolhido pelo departamento de psicologia que nós temos no clube, um trabalho essencial, onde você... o atleta também se sente à vontade naquele ambiente, né? De poder expor, de passar aquilo que tem incomodado. E é claro que o treinador da época, todas as pessoas ali foram importantes para poder realmente dar esse respaldo. E certamente, como ele disse, a família dele está muito próxima. Importante. O Yuri é um menino que tem uma ligação muito forte com a sua família, seu pai, sua mãe, está sempre presente na vida dele. E a gente fica feliz por ele ter superado aquele momento, um momento difícil ali, Denilson, ali sai 100% do atleta. Ali você precisa colocar de lado um pouquinho o teu camisa 9, você precisa tirar de lado aquele jogador que você precisa que ele faça os gols. O ser humano entender um pouquinho da parte que cabe para que ele fosse recuperado. Então ele teve toda essa atenção e, graças a Deus, superou muito bem e está aí muito forte e determinado a nos ajudar. E o legal disso é que o Yuri tem ajudado outras pessoas. O Yuri ele foi muito procurado após aquele episódio, né? As pessoas mandam até carta para o clube dizendo que está passando por problema difícil. O Yuri tem sido aí uma pessoa que tem aconselhado. É legal, né? Passar toda aquela experiência que ele viveu e poder mostrar que existem como superar os problemas da vida. Engraçado que na nossa época, como jogador, era um assunto, não era um assunto, na verdade, né? Saúde mental. Questão emocional, saúde... Departamento de psicologia, não sei se já tinha. Né, Fabinho? Não era assunto pra gente, né? Eu não lembro os clubes não tem até hoje, né? E hoje isso é muito falado em todas as modalidades, né? Eu lembro do episódio, você tá falando do Yuri, eu lembro do episódio, por exemplo, eu acho que culminou ali até a saída do Cássio, do Corinthians, na beira do campo depois de uma partida, ele ali meio que emocionado e com a carga de que se ganha ele, que se perde a ele, que... né? O semblante dele, assim, de desespero, assim, né? E aí eu fico pensando e tentando resgatar alguns momentos da nossa trajetória como atleta. A gente não tinha esse assunto em pauta, a gente não falava. A gente brigava dentro do vestiário, a gente chorava dentro do vestiário, os caras xingavam a gente dentro do vestiário. Essa era a nossa psicologia na época, né? Era dedo na cara e falar, vambora, pô. Não tinha... Existia o psicólogo, não tão presente quanto agora. Porque hoje eu acho que também, por causa das informações, o jogador se sente, eu acho que mais confiante de poder sentar diante de um psicólogo e abrir o coração e o sentimento, mas na nossa época não era dessa forma, não. Mas aí, Fabinho, até em cima disso, hoje também a realidade do jogador, não estou falando nem que é melhor ou pior, sim, né? Sim. Mas hoje ele está mais exposto por conta da rede social e a crítica, e tem não só as televisões... os veículos tradicionais, né? Mas é muita informação que chega para o jogador, né? Então, esse trabalho mental também não é simples, né? Porque a toda hora o jogador tá sendo pressionado, não é só no jogo. Denilson, é uma realidade que ela é bem real, né? Nesse século. Às vezes incomoda, né? Porque você passa uma boa parte do tempo respondendo ou ter que tratar daquilo que
Que veio de fora. Aquilo que não, assim, que não acontece. Que não está lá dentro. É o que você está dizendo, Chico. Essa é a verdade. O volume de informações hoje, ele circula de uma maneira que... E não dá para blindar, né? Porque o jogador tem celular, ele vai para um quarto de hotel lá. Tem jeito, você abre o telefone, né, o tempo inteiro. Né? Eu acho que não tem uma pessoa que fala que, eu não consigo ver. Você vai ver de alguma forma. Mesmo que você não procure, alguém te fala, você está descendo no teu elevador, tá lá a televisãozinha, tá falando alguma coisa. Então, assim, a informação, ela tá muito acelerada e isso nos dias de hoje é um problema. E para os jovens ainda pior, né? Porque Sim. eles estão, assim, eles têm eles foram criados dentro da tecnologia, né? E esses jovens, quando sobem ali, ou viram heróis, né? Entrou, fez um gol, ou a galera já destrói no primeiro jogo como profissional. Mas é uma questão que tem que se adaptar. É por isso que a maioria, alguns clubes já realizam esse trabalho do mental, né? Tem que vir desde a base. Né? O Corinthians, nós acabamos de inaugurar, vamos dizer assim, né? Um departamento da parte do treinamento mental, que dá para se treinar. Sim. Você tem a psicóloga, que é um caso mais individual, vamos tratar assim, e tem o Lulinha Tavares, que é um profissional com muita experiência nessa área e tem nos ajudado para que esse atleta mantenha, né, o foco nas competições, mantenha os focos nos treinamentos, que é aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida do atleta.